Graça e paz a todos nessa manhã. Estamos aqui nesse domingo, irmãos. Optei nem colocar fundo, nem louvor, por se tratar de uma EBD, uma escola dominical, amém? Vou trazer um estudo bíblico em caráter de EBD para aqueles que assistirem a live depois, para aqueles que tiverem dificuldade de acessar agora essa plataforma digital. Eu estarei trazendo essa escola bíblica dominical e espero que seja de grande proveito para o coração daqueles irmãos que estarão aí tirando as suas dúvidas, estarão aí se inteirando de certos assuntos ao longo desses domingos aí. Sentindo meu coração colocar essa EBD justamente para estar atendendo a demanda de algumas pessoas que têm certas dificuldades em algumas áreas. Estarei falando de um assunto muito importante nessa EBD, será uma rápida live, uma rápida EBD. Estarei falando de uma coisa que é um questionamento de muitas pessoas. A igreja de Deus passará pelo período da grande tribulação aqui na terra? É sabido de todos que vai acontecer o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. Isso é inevitável. A igreja de Deus, ela será arrebatada. Jesus buscará a tua igreja. São vários textos no Antigo e no Novo Testamento que trazem essa combinação. A volta de Jesus, eminente. A volta de Jesus que começará com as evidências, vários cumprimentos a respeito disso. E por fim, o cumprimento maciço da vinda de Jesus. Né? Sabemos que Jesus ele veio em duas etapas. A primeira etapa já cumpriu. Veio, nasceu de uma mulher, morreu na cruz, ressuscitou, apareceu aos discípulos, subiu na ascensão ao céu, e daqui a pouco ele volta para cumprir João Evangelho capítulo 14, que diz Jesus que na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus vai vir buscar a igreja do Pai para poder estar nas moradas celestiais. Então, após esse arrebatamento, ou antes disso, a igreja passará pelo período tribulacionário, ou de tribulação. É isso que eu quero aqui nessa live, nessa manhã, nessa EBD, esclarecer para os irmãos, tirar a dúvida de alguns, que a dúvida de alguns é muito cruel acerca disso. Se a igreja passará ou não pela grande tribulação. Eu vou tomar como texto base primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira fala, o primeiro texto que eu já tenho base, está dizendo que a igreja não foi destinada por Deus para um período de ira, para um período de tribulação, ou período tribulacionista. Quando é que será esse período tribulacionista pela Bíblia? Após o arrebatamento da igreja, acontecerá 7 anos. Dentro desses 7 anos, 3 anos e meio acontecerá de grande aflição,
como nunca visto no mundo, a Bíblia diz. Então, esses 3 anos e meio de uma grande perseguição implacável, a besta, o falso profeta, estarão participando desse evento. Na verdade, quando a igreja de Deus for arrebatada, o que vai acontecer aqui na terra é a última semana prevista na visão do profeta Daniel. São 70 semanas, então acontecerá, na verdade, a 70ª semana de Daniel. E aí, dentro dessas 7 semanas, dentro dessa última semana das 70 semanas, vai acontecer 3 anos e meio de uma falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação implacável, inigualável e incomparável. E a dúvida de muitas pessoas, ou a afirmação de alguns, creem que a igreja passará por esse período. Por esse período de transtorno, por esse período de sofrimento, por um período que será terrível. Esse período não será brincadeira. Jesus já terá arrebatado a tua igreja. Então não há possibilidade alguma, baseado na Bíblia Sagrada e na palavra e no conhecimento da palavra, que a igreja passará ou que a igreja se identifique com esse tempo de aflição como nunca visto na terra. Então, biblicamente, com embasamento nas doutrinas da Bíblia Sagrada, a igreja não passará por essa grande tribulação. Isso eu li a base Tessalonicenses 5:9. Ainda tem 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Novamente apresenta Jesus Cristo livrando a igreja da ira futura. Será um período de ira, serão dias difíceis. A igreja não está destinada por Deus para passar por esses dias difíceis, para esses momentos tenebrosos. Serão momentos muito complicados, conturbados. O futuro que aguarda a igreja é o arrebatamento. A Bíblia vai dizer em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Paulo vai estar dizendo o destino da igreja, que será arrebatada, será levada até as nuvens. O segundo passo, depois das nuvens, será o bema. A igreja vai ser arrebatada nas nuvens. Depois das nuvens, a igreja será levada até o bema. Depois do bema, a igreja será levada às boldas do Cordeiro. Então, tem um passo a passo o andamento da igreja após ao arrebatamento. É bom entender isso para não fazermos confusão dessas fases que a igreja passará desde o arrebatamento. Enquanto isso está acontecendo com a igreja, aqui na terra, 7 anos, a 70ª semana do profeta Daniel estará acontecendo. Daniel, ele tem uma revelação, uma visão, semanas. Lembrando e relembrando, cada semana com 7. O que acontece? Estarei lendo aqui Daniel, capítulo 9. Os irmãos entender aonde haverá essa ira, é necessário eu voltar atrás em Daniel, capítulo 9.
Daniel capítulo 9. Vamos dar uma relembrada aqui. Capítulo 9 do profeta Daniel, versículo 22. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas, 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, será tirado. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade, o santuário, e seu fim será com uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Queridos, isso aqui é a revelação que Gabriel vai trazer para o profeta Daniel acerca dos acontecimentos, dos últimos fatos, das últimas coisas. É importante entender que escatologia bíblica, doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Um dos versículos importantes aqui, chave dessa história, dessas 70 semanas de Daniel, aonde é que começa o desfecho dessas 70 semanas? Está falando de 62 semanas mais 7. 62 mais 7 é igual a 69. A paz do Senhor Marcos de Oliveira Fonseca. A Bíblia fala de 70 semanas, pastor Marcos. Então, 62 semanas mais 7, que vai dar 69 semanas. É interessante entender e relevante que cada semana compreende 7 anos. Aonde é que começa? Aonde é que começa isso? Após Ciro, juntamente com Dario, eles vêm. E Ciro vai liberar uma palavra para o remanescente que sobrou ali no cativeiro de Israel, voltar para reconstruir Israel, os muros de Jerusalém com Neemias, com Zorobabel, Salatiel, Esdras, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão foi quebrado. Após esse edito, começará a cumprir as 62 semanas, mais as 7 semanas. Até onde vai durar isso? Vai durar até a vinda do Messias, está dizendo aqui. Jesus montado sobre um jumentinho, sendo aclamado, hosana nas alturas. Até aí vai se cumprir essas 62 semanas mais 7. Até que o Messias seja tirado. 62 semanas mais 7 semanas. Em uma multiplicação matemática inteligente, 483 anos. 7 vezes 7, 49.
para ter 70 semanas, que é igual a 490 anos, quem é bom de matemática entende. Falta apenas 7 anos, ou seja, uma semana. Então o que acontece? Quando a igreja de Jesus for arrebatada, vai se cumprir essa última semana. Justamente, preste bem atenção, os irmãos, amigos, que 7 anos, essa última semana. Essa última semana, aonde estará a besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 a seguir, estará o falso profeta de Apocalipse, capítulo 13, verso 10 a seguir. Estarão aí esses personagens, tá certo? Participando desse período da 70ª semana do profeta Daniel. É bom levar em consideração que todo o Antigo Testamento Deus usa para despertar os judeus em massa. Deus usa profetas para os judeus. Deus usa profecias para os judeus. Deus usa de todos os artifícios para preparar o povo judeu, Israel, para receber o nascimento do Messias. Jesus veio para Israel. Jesus veio para os judeus, para os hebreus, para os israelitas, enfim. Eles o rejeitaram. Então, Antigo Testamento, antes do período interbíblico, todo ele usado para chamar a atenção dos israelitas, dos judeus. Cativeiro babilônico, para chamar a atenção deles. Para tentar mudar a ideia da idolatria. Cativeiro assírio, 100 e poucos anos antes do cativeiro do Reino do Sul. Também Deus chamando a atenção das 10 tribos do norte, que estavam em posse de Jeroboão. Porque desde que o reino foi rasgado, 10 tribos do norte, capital Samaria, com Jeroboão. 2 tribos do sul, capital Jerusalém, Judá, com Roboão, filho de Salomão. Temos que entender toda a história. Temos que entender isso. 483 anos. 62 semanas mais 7. Vai dar 69 semanas. Está faltando uma semana de 7 anos. Então, Antigo Testamento é um quebra-cabeça, é uma montagem usada para Israel. Jesus vem para Israel. Israel rejeita Jesus. Agora vai se iniciar o período chamado período da igreja. Período da igreja. Agora a fala não é mais para Israel, a fala é para a igreja. Jesus morreu na cruz para uma igreja lavada, redimida, que aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. Quando é que Deus vai voltar a conversar com Israel? Após o arrebatamento da sua igreja. Lá nos 7 anos. Em todo o período e extensão dos 7 anos. E também na grande tribulação. A fala de Deus é para o remanescente de Israel. A fala de Deus é para a igreja. Então quem vai passar pela grande tribulação não é a igreja do arrebatamento, é Israel. Vai ser perseguido pela besta. Não é a igreja do arrebatamento. Vai ser o remanescente e os judeus, né, que sobraram da grande tribulação, que a besta vai perseguir e vai matar alguns, vai perseguir outros, vai matar as testemunhas que vão pregar o evangelho naquela época ali. Então é bom entender escatologia para entender esses entrelinhas. Jesus virá
na parousia, capítulo 14 de Zacarias, para defender Israel, o remanescente, os hebreus da antiga aliança, os judeus da antiga aliança. Porque se ele não vem, a besta vai matar, vai dissipar, vai executar toda a linhagem de Israel, todo o remanescente de Israel, os judeus. Por isso Jesus vem, no meio da batalha do Armagedon, para pelejar contra as nações inimigas dos judeus, para livrá-los e para estabelecer o milênio. Por isso, eu estou explicando bem devagar isso, para os irmãos entenderem. A Bíblia não aprova a ideia de que a igreja vá passar por esse período de grande tribulação. Romanos capítulo 5, versículo 9. Mais um texto que contraria essa ideia da igreja passar por grande tribulação. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira é essa que a Bíblia está dizendo aqui em Romanos capítulo 5, verso 9? É a grande tribulação. A igreja definitivamente não passará por esse período probatório aí de grande tribulação. Apocalipse ainda, capítulo 3. Apocalipse, no seu capítulo 3, versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra, a hora da tentação. A igreja estará guardada em um mistério oculto na Shekinah celestial de Deus. Não passará por essa tribulação. Um minuto, por favor. Desculpa, uma pequena emergência aqui, mas voltando à nossa linha de raciocínio lógico. Dúvida, e pensam e acham que a igreja passará pela grande tribulação, a igreja não passará por grande tribulação. Deus abençoe a vida do meu primo Bruno. Amém, Bruno? Deus abençoe você, meus tios, minhas tias aí no estado do Ceará. Amém? Bem-vindo. A igreja não participará. O texto que eu ora ali, Apocalipse 3:10, retrata isso.
Guardaste a palavra. Quem guardou? A igreja. Deus guardará a igreja. Deus guardará a igreja no espaço reservado à igreja. E quem ficar aqui, que não subir no arrebatamento, passará por esse período terrível, sombrio, sem a igreja na terra. Temos que entender que o que não está deixando a coisa piorar aqui na terra é a presença da igreja de Deus. A ira de Deus só não foi derramada na totalidade aqui por causa da presença da igreja. Deus não permitirá o trigo ser massacrado junto com o joio. Deus não permitirá isso. Enquanto a igreja não for arrebatada, coisas piores não acontecerão na face da terra. Mas quando a igreja for tirada da terra, meus amigos, o palco de destruição está armado. O palco de tristezas, ais e dores de Apocalipse estão preparados para Deus derramar no homem ímpio, a Bíblia diz, nos filhos da desobediência e da rebeldia. Mas como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra, sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha aí, ó. Será um período de terrível, de bastante tormenta. Vamos ver Filipenses ou Tessalonicenses, mais uma vez. Ó, tá falando que após a igreja ela ser arrebatada, a besta ela vai assumir o controle político, econômico, e junto com a besta, de acordo com Apocalipse capítulo 13, versículo 10 a seguir, o falso profeta vai assumir o poder religioso. O poder das religiões será assumida por ele. O que é que esse falso profeta vai fazer? Vai fazer que toda a adoração seja dada à primeira besta, de Apocalipse 13, primeiro, é isso que a Bíblia está dizendo lá. Então, haverá unificação das religiões, chamada ecumenismo, haverá unificação da moeda, haverá uma falsa estabilidade financeira no mundo, no planeta, com a presença da besta do capítulo 13, versículo 1 do Apocalipse. Por isso eu digo, a igreja não passará por essa grande tribulação. Apocalipse capítulo 7. Deixa eu repetir aqui, 1 Tessalonicenses 10. Digo. Isso mesmo. Vou repetir o texto de 1 Tessalonicenses 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Novamente, a Bíblia reafirmando, Jesus livra a igreja do arrebatamento da ira futura. É interessante entender isso. A Bíblia tem que ser estudada bem devagar. Todo texto da Bíblia tem contexto para que se possa entender o desfecho. A paz do Senhor, meu primo Rio, Deus te abençoe. Nós temos que aprender a entender essa parte de Apocalipse, os livros que norteiam a escatologia bíblica. Porque escatologia é uma coisa um pouco complexa, irmãos, complicada. Não é tão fácil assim de se entender, mas também não é impossível de se entender. Não pode ler Apocalipse correndo. Não é bom ler a Bíblia como se lê um jornal qualquer. Porque todo texto da Bíblia tem contextos, tem entrelinhas. Temos que aprender a contextualizar os textos da Bíblia Sagrada. Então,
a igreja definitivamente não passará pelo período de grande tribulação na terra. É isso que eu quero deixar nessa EBD dessa manhã. Nessa escola bíblica dominical. A igreja será arrebatada. Quem ficar aqui, preste atenção, não é igreja. Igreja é o que é arrebatado. O que fica não é igreja. Ah, mas a paz do seu irmão Neomar, mas e o desviado que ficou aqui não era igreja? Não. Desviado não é igreja. Igreja é quem sobe. Desviado ele pode ser igreja hoje, se ele voltar e se reconciliar com Deus. É igreja. Aliás, qualquer pessoa hoje que aceitar a Jesus como Salvador e aderir à Bíblia Sagrada como regra de fé, poderá se tornar a igreja de Deus, a igreja do arrebatamento. Após o arrebatamento, negativo. Negativo. Após o arrebatamento, o cara para levar título de igreja fica um pouco complicado, né? Porque igreja é o que subiu. O que ficou, ainda que há precedentes para uma nova salvação, mas o nome que vai ser dado, no meu modus operandi de ver, já não é nome de igreja, né? Então, irmãos, é bom entender. A igreja será arrebatada. A igreja original será levada às mansões celestiais. Capítulo 14 do Evangelho de João, fui preparar lugar, moradas. Então, após o arrebatamento da igreja, quem ficou aqui passará pelo período da grande tribulação. Diferente que muitas pessoas pregam e ensinam, dizendo que vai ser 7 anos de tribulação, na verdade, não é 7 anos. São 3 anos e meio. 3 anos e meio de falsa paz, de falsa estabilidade na moeda, em tudo. Em 3 anos e meio de grande perseguição e grande tribulação, como nunca visto no mundo. Por isso que Jesus vai ter que vir no Armagedon. A palavra Armagedon do original do grego é nos ares. Será uma guerra, acredito eu, atômica. Será uma guerra nos ares. Por isso Jesus vai vir, vai intervir. Porque se Hitler matou 6 milhões de judeus em campos de concentrações, você imagina o que a besta não quer fazer. Quer matar todo Israel, os remanescentes, os judeus. Por isso Jesus vai ter que intervir para que isso não aconteça. Então, a igreja não nesse período de grande tribulação. É bom esse esclarecimento? Porque tem pessoas que fazem muita confusão com isso. Tem pessoas que acham que Deus vai deixar a igreja na mão da besta aqui, sofrendo, sendo pisoteada pela besta, sendo massacrada pelo falso profeta. E não é isso. Amém, irmãos? Vamos começar a estudar mais a fundo as Escrituras. A Bíblia diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento, meu povo é destruído por falta de conhecimento. O conhecimento, ele não ocupa espaço, o conhecimento não destrói ninguém. Por isso a Bíblia vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O aproveitamento verdadeiro do conhecimento é sempre estar conhecendo. É sempre estar se inteirando dos assuntos da Bíblia Sagrada. O verdadeiro aproveitamento do conhecimento será sempre estar comendo a palavra. A cada manhã lendo a Bíblia. A cada dia na vida de oração. A cada dia se chegando até a Deus por intermédio da sua palavra. Não é ler um dia e nunca mais ler. Não é pegar na Bíblia só quando vai para a igreja, irmãos. Né? O que vai dizer João 5,39, Evangelho? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Temos que examinar a Escritura. Temos que ter comunhão com a palavra de Deus. Temos que ter relacionamento com a Bíblia. Uma vez que eu me relaciono intimamente com a Bíblia, eu aprendo quem é o Deus Espírito Santo. Eu aprendo as ações do Espírito Santo.
Eu aprendo a forma que Jesus trabalha nas vidas. Eu aprendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai para a humanidade, para a minha vida. Eu aprendo quais são os projetos de Deus. Me inteiro dos assuntos da palavra quando eu estudo a Bíblia. Amém? Então, a igreja será arrebatada e haverá 3 anos e meio de uma grande tribulação terrível. E a igreja, Deus não submeterá a igreja a esse tipo de sofrimento. Se isso era dúvida de alguns, fique tranquilo, porque eu acabei de provar para você, para se fazer uma base doutrinária. Apenas 3 versículos já é uma base de doutrina. Não se pode pegar um texto isolado, apenas um versículo, como muitas seitas e heresias pegam, e diz que é uma doutrina bíblica. Não é doutrina bíblica. Muitos ensinamentos heréticos na Bíblia, que seitas e heresias ensinam, é baseado em um texto, em 2, mas não pode. Para se fazer uma base doutrinária, meu primo rei, tem que ter no mínimo 3 versículos da Bíblia Sagrada. A partir de 3, já se faz um conceito, já se forma um conceito doutrinário, ou acerca de um assunto. Amém? Outra coisa, para terminar. Temos que tomar muito cuidado com conjecturas bíblicas. Conjecturas nem sempre é bíblico. Tem conjecturas que o que é conjectura? É um parecer da pessoa. Uma opinião formada, um parecer. Não é Bíblia. Mas pode ter conjecturas que elas podem vir cair como uma luva na hora de uma pregação, na hora de um ensinamento. Mas tem que tomar cuidado, porque tais conjecturas não podem fugir à regra da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a regra, não é a exceção. Conjectura não é regra. Conjectura é um pano de fundo, é um enchimento. Conjectura é algo para tentar preencher o espaço do que está sendo ensinado. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Tem muita gente conjecturando coisas que não tem nexo com as Escrituras. Torcendo as Escrituras. Tirando verdadeira validade da Bíblia Sagrada. Isso é muito sério. Porque aquele que tirar, será tirado o direito da árvore da vida. E aquele que acrescentar, será acrescentado as pragas do livro de Apocalipse na vida de tais. Então não podemos brincar com a palavra de Deus. Não podemos acrescentar nada na Bíblia e não podemos tirar nada da Bíblia. Por isso, eu quero dizer para os irmãos, a igreja não passará pelo período de grande tribulação. Que Deus possa abençoar os meus amados nessa manhã, mas nessa EBD tão produtiva, aonde o intuito aqui é trazer esclarecimento e não confundir a mente dos irmãos. Que Deus abençoe o irmão Neomar, meu primo, abençoe o Orli. Eu sabia que não ia dar grandes movimentos de pessoas na minha live desse domingo de manhã, porque tem muita gente que tem escola dominical. Então quem tem as suas escolas dominical não estaria participando comigo nesse domingo. Então quer dizer, por não participar, eu já sabia que ia dar pouca gente. Mas a ideia aqui não é ter isso lotado. Até porque até as escolas dominicais presenciais na igreja, nós temos grande dificuldade, irmãos, de reunir pessoas. Os pastores têm quase que se matar para as pessoas aparecerem na escola dominical. É complicado. Realmente, a área da palavra é uma área debilitada, tanto dos ensinamentos, dos ensinadores, que está faltando um pouco de, digamos assim, de mais conhecimento com a palavra, para manejar melhor. E também, não é só culpar o ensinador. Aqueles que estão ali para aprender, porque não tem ensinador sem ter pessoa para conhecer. Concorda comigo? Como que se vai montar uma sala de ensino se não tem ninguém para sentar, para ser ensinado? Então a culpa às vezes não é só do professor de escola dominical. Às vezes culpa-se muito o ensinador. Mas cadê as pessoas de bom grado para sentar lá, escutar e aprender? Outra coisa, não tem como ensinar aquilo que eu não aprendi. Não tem como tentar encher alguém daquilo que eu estou vazio. As pessoas têm que aprender a parar com isso e sentar e aprender, para depois ter condições de ensinar alguma coisa a alguém. Amém? Antes de eu estar numa live como essa, dando um estudo sobre esse,
Primeiro eu fui para uma sala de estudo teológico, fui para fazer minha teologia, fiz o meu curso de alguns anos, para mim poder estar aqui tendo base de efeito e causa para ensinar alguma coisa. Tá, meus amados? Temos que aprender a ter humildade, sentar, porque as pessoas só querem, na maioria das vezes, ser bons falantes, mas sentar para ouvir não quer. Então isso é um grande defeito da humanidade. Nunca querer sentar para ouvir, já quer sair pronto. E não existe isso. Quem já cresce grande, quem já cresce adulto, é monstro. Tem que passar pelo período na barriga da mãe, tem que ter 9 meses para ser formado, para nascer. E nascer ainda não é andando não, nascer engateando. Para passar mais um tempo para andar. Então tem tudo um passo a passo, tá certo? Na vida espiritual a mesma coisa, ninguém já nasce já sabendo tudo. Tem que sentar na cadeira de escola dominical, tem que sentar na cadeira de curso teológico, tem que aprender com Deus a palavra dele, tá bom? Um abraço para todos, que Deus os abençoe. Estarei orando nessa manhã e botando a vida dos senhores, a minha vida na mão do Senhor, que vocês possam ter um domingo abençoado, um dia de paz. Senhor, muito obrigado por essa live, por esse esclarecimento bíblico. Abençoe o coração daqueles que participaram. Dê vitória àqueles que estarão compartilhando essa live, aqueles que estarão, Pai, mostrando para as pessoas esse estudo abençoado, um estudo simples, mas com grande valia. Abençoa-nos nessa manhã, dai-nos um domingo de paz, um domingo abençoado. Venha nos continuar nos fortalecendo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Um abraço para todos. Nessa madrugada, irmão, nós não tivemos a oração da madrugada, por motivos de força maior, mas a partir de amanhã estaremos retomando nossas atividades a partir das 4 horas da manhã, na oração da madrugada, tá bom? Um abraço para todos, Deus abençoe todos, um bom domingo para todos.